Gênesis capítulo 14, versículo 1. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzim em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus e no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Versículo 12 do capítulo 14, na minha Bíblia tem uma subdivisão, e o título dessa subdivisão é Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18, tem uma subdivisão aqui que é Melquisedeque abençoa a Abrão. Melquisedeque abençoa a Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro que, desde um fio
até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol, Manre, esses que tomem a sua parte. E aí? Muito surpreso com muitos nomes estranhos e diferentes, nomes de reis, nomes de cidades, né, que nós não conhecemos, não faz parte do nosso cotidiano hoje. Então aqui no versículo 1 e 2, basicamente, desse capítulo 14, ele basicamente apresenta esses reis para a gente. E ele fala, e aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Sinar, uma cidade. Arioque, rei de Elazar, Elazar, outra cidade. Kedorlaomer, rei de Elão, Elão, outra cidade. E Tidal, rei de Goim, Goim. Então a gente tem aqui Sinar, Elazar, Elão e Goim. Sinar, Elazar, Elão e Goim. Então são cidades que a gente não existe mais hoje, mas foi palco dessa história de Gênesis 14. Então aqui, sem entrar muito em detalhe de quem era quem, devido aos nomes serem bem diferentes da nossa convivência, o ponto que eu quero destacar aqui não é isso, não quero analisar sobre essa ótica, porque realmente são diferentes os nomes das cidades, e a gente precisaria de ter aqui um pouco de tempo maior para a gente avaliar a questão dos terrenos, posição geográfica em cada uma delas, naquele mundo antigo, que nem é a mesma estrutura que temos no mundo hoje. Mas não é isso que eu quero me deter aqui. Eu quero levar em consideração só que existiam 4 reis lutando contra 5 reis, e parte desses reis já estavam sobre o domínio do outro, né? Os 4 reis estavam sobre o domínio dos 5 reis, e eles estavam ali já há 12 anos, os 5 reis estavam há 12 anos já servindo os 4 reis ali, e só que chegou um tempo que eles falaram, basta, não quero mais. Só que eles não conseguiram se sustentar, foram fazer uma rebelião, uma rebeldia ali, mas sem conseguir ter sucesso. E aí quando o rei Kedorlaomer e os que estavam com ele foi para ali, eles realmente conseguiram ter sucesso na busca ali daqueles reis, e Sodoma e Gomorra foi para ajudar eles, e ainda assim não tiveram sucesso. O pessoal de Sodoma foi tomado ali pela armadilha que eles fizeram, e eles acabaram que caíram ali na armadilha, e Sodoma, e tanto Sodoma quanto Gomorra foram pegas aí nessa estratégia de guerra e tiveram que fugir. E aí, o que acontece? Versículo 11. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Então aqueles reis ali pegaram aqueles despojos e vazaram, caiu fora ali. Então eles se deram bem. Só que nessa, quem que estava lá? O tal do Ló. O menino Ló, sobrinho de Abrão, estava lá. E aí alguém foi avisar isso a Abrão. E aí Abrão falou, tá, a gente tem um problema aqui, mas vamos lá, né? E aí ele juntou umas outras pessoas que estavam ali com ele, e eles foram. Versículo 13. Então veio um que escaparam e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e eles eram confederados de Abrão. Versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão, aqui trata como seu irmão, né, que era o sobrinho dele, estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Ele foi atrás e falou assim, aqui não, esse aqui é dos meus, então devolve. E aí, naturalmente, foi não só Ló, como todos aqueles que estavam junto com eles da cidade de Sodoma. Deus permitiu que Abrão, junto com essa galera aqui, trouxesse eles de volta aí para as suas casas. E aqui não é o ponto alto, aqui é só para fazer um pano de fundo, dar um certo contexto do que vai acontecer no versículo 18 ao 24.
Eu acho que aqui é o ponto alto e que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas. Porque aqui agora Deus aparece um personagem que não havia falado dele ainda, o rei de Salém, o grande Melquisedeque falado aí, esse Melquisedeque. E aqui fala assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo, então ele também era servo do Deus Altíssimo, do mesmo Deus de Abrão. E abençoou Abrão e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Olha que legal. Aparece de repente alguém que de certa forma não conhecia muito exatamente Abrão, mas pelo Espírito de Deus consegue identificar, consegue se comunicar com Abrão e já sabia. E aí ele vem reforçando aquela promessa que Deus tinha feito a Abrão lá atrás, quando ele saiu da terra do pai dele. Então, aí é que vem agora e ele confirma isso, uma outra pessoa de fora, mas vem e confirma essa mensagem. Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhes o dízimo de tudo. Olha que legal. Então, aqui nós temos duas coisas importantes do caminhar com Deus, de viver sobre a promessa do Senhor Deus, ter essa certeza, ter essa convicção de que está andando sobre os caminhos do Senhor, porque aqui está o que Abraão fez de esse grande feito, que foi uma conexão com uma pessoa de fora, com um reis, mas eles reconheceram a Deus por conta disso. E o Melquisedeque vem e abençoa Abraão e dá graças a Deus por essa ação de Abraão. Então, o que eu e você faz em nome de Cristo, isso vai ressoar de forma positiva ou negativa. Ah, era crente. Ou falar assim, ele fez isso e era crente. Então, a gente carrega esse nome, essa identidade de Cristo, de Deus, nas nossas vidas. E eu e você que serve a Cristo, você que fez a decisão de andar com Jesus Cristo. Então, nós carregamos essa identidade conosco. Olha que legal. E aqui, aí o ponto. E aí, Abrão deu aqui, aí o versículo 20 encerra falando: E deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo aquilo que ele tinha na sua fazenda. Por quê? Agora vem Abrão e o rei de Sodoma, todo empolgado. Nossa, Deus, me livrei de um grande mal aí de ficar subjugado aí sobre essas pessoas. Agora ele, rei de Sodoma, fala assim: não, me dá só as pessoas, deixa aqui comigo as pessoas, mas tudo que você pegou de fazenda, de boi, de gado, de ouro, de prata, pode ficar tudo seu, eu não quero nada disso. Abrão vem e fala: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas eu enriqueci. Abrão. Uau, uau. Que comunhão com Deus, que convivência com Deus. Já parou para pensar isso? Ele poderia ter pegado mais gado, mais ouro, mais prata, mas para não ficar ligado, especialmente com um rei que lá atrás nós vimos de uma cidade que era pecaminosa,